Terminou a Olimpíada, hora do balanço. Vamos ver como foram os desempenhos das nossas equipas. A próxima Olimpíada somente em 2026. Enquanto isso, vou trazer algumas das partidas para o canal paulatinamente, enquanto não houver nenhum evento em curso. E nesta série de 4 vídeos irei trazer os desempenhos das nossas equipas na ordem alfabética, começando por Angola. Esta foi a lista escolhida para representar Angola nesta honrosa missão. A equipa Open contou com o mestre Sérgio Miguel no tabuleiro 1, Gabriel Sapalo, o atual campeão angolano, no tabuleiro 2. Já o tabuleiro 3 ficou a cargo do mestre internacional David Silva. O mestre Domingos foi o tabuleiro 4, enquanto o mestre internacional Catarino Domingos foi o tabuleiro 5. Já na equipa feminina foram escaladas a mestre Gemima Paulo para segurar o tabuleiro 1, a mestre internacional Esperança Cachita no tabuleiro 2, enquanto a mestre Dinásia Júnior esteve no terceiro tabuleiro. Já a mestre Luzia Pires foi o tabuleiro 4 e a estreante Felícia Felicidade ficou com o tabuleiro 5. Na verdade, em cada confronto estão disponíveis apenas 4 tabuleiros, mas normalmente eles vão se revezando, pois todos têm direito ao descanso. Se o tabuleiro 4 descansa, então o quinto irá substituí-lo. De igual modo, no dia do descanso do tabuleiro 1, o tabuleiro 2 assume o primeiro, sendo que o terceiro assume o segundo e assim na sequência. Desse modo garante descanso para toda a equipa. E o que foi então que aconteceu com a equipa angolana nesta Olimpíada? A equipa estreou enfrentando as Ilhas Virgínias Britânicas no dia 11 de setembro, às 15 do horário local. E com uma estreia brilhante, a equipa aplicou 4-0 ao seu oponente. Na sequência, Angola enfrentou a forte Suíça e acabou perdendo por 3-1, com destaque para esta vitória do Sérgio Miguel no tabuleiro 1 contra o grande mestre Sebastian Bonner. Uma partida que mereceu análise aqui no canal. Na sequência, mais uma derrota pela margem mínima para o Sri Lanka, porém, na quarta ronda, Angola recuperou-se e venceu o Haiti por 3-1. Na quinta rodada, Angola manteve a veia vencedora, tendo batido o Brunei por 3,5-0, o mesmo resultado com o qual perdeu na sequência para a Colômbia. Chegou à sétima ronda, o oponente Palestina. Um confronto muito equilibrado que acabou sorrindo melhor para Angola pela margem mínima, o mesmo resultado com o qual venceu na sequência a terceira equipa do anfitrião, Hungria. Uma equipa composta por um GM e 3 MIs e mesmo assim a equipa angolana venceu. Um confronto que foi decidido no tabuleiro 2, no confronto entre 2 MIs, uma vez que os outros companheiros conseguiram segurar empates. Na antepenúltima rodada, Angola enfrentou a fortíssima Austrália e foi mais um marco histórico da equipa angolana. Mais uma vitória de Sérgio Miguel para um grande mestre e um empate do Domingos Júnior também contra o grande mestre. Uma Olimpíada histórica. Já nas últimas rodadas, Angola então perdeu para o Paraguai e depois empatou com os Cipros. Contas feitas, pontos somados em 11 rodadas, Angola teve 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Total 11 pontos. A vitória da equipa vale 2 pontos, enquanto o empate vale 1 ponto. Portanto, 11 pontos. Suficientes
para colocar a equipa na 88ª colocação, figurando assim não só no top 100, mas também na primeira metade da classificação. Portanto, um desempenho bastante positivo para a equipa angolana, que pode então se orgulhar de ter feito uma Olimpíada perfeita. E em termos individuais, vamos começar fazendo a análise de cada um dos 5 componentes da equipa. Começamos com o tabuleiro 1, Sérgio Miguel, que tem o título de mestre, que chegou na Olimpíada com um rating Elo de 2.241 pontos, fez uma performance de 2.379, tendo ganho 40,6 pontos, graças aos 6,5 pontos que fez nos embates que teve pela frente. Ele, que aparecia na posição 536 entre todos os participantes da Olimpíada, saiu de Budapeste com a posição 124. Desempenho para lembrar por toda a vida. E este desempenho veio a partir da vitória sobre Art Christopher das Ilhas Virgínias Britânicas, logo na abertura, e depois outra vitória com um grande mestre da Suíça, um confronto aonde ganhou 17 pontos de rating. Na sequência, uma derrota seguida de 2 vitórias, e depois enfrentou outro grande mestre da Colômbia e acabou perdendo. Seguiu a maior sequência sem derrotas, que foi a sequência de ouro, que incluiu um empate com um grande mestre da Hungria e uma vitória sobre o outro grande mestre da Austrália, assim fechando a Olimpíada com o grande feito de ter derrotado 2 grandes mestres e empatado com um privilégio para poucos, apesar das derrotas nas últimas 2 rodadas. Até aqui, Sérgio já tinha feito sua Olimpíada. Portanto, os nossos parabéns. Além disso, foi o único da equipa que participou de todas as 11 rodadas. Portanto, dá para dar um desconto para as derrotas no final. Isso foi então o que Sérgio Miguel aprontou em Budapeste. Já o campeão angolano com Elo de 2058 teve uma vitória logo na abertura do evento, mas daí não foi além de mais um empate na 7ª rodada, num confronto com o mestre da Palestina, Mohamed Cedar. Das 11 rodadas, ele participou de apenas 6. Então, não teve muitas oportunidades de somar mais pontos. Saldo final, 1,5 ponto e com a perda de 9,8 pontos no seu rating. E o tabuleiro 3, Davi Silva, destaque da última Olimpíada, com aquele empate logo na estreia com o super grande mestre Levon Aronian. Desta vez não foi muito feliz, perdeu 6 pontos de rating, mas teve uma boa pontuação individual, 6 pontos nas 10 rodadas que ele participou, ou seja, 4 vitórias e 6 derrotas, com destaque para as 2 vitórias sobre 2 mestres internacionais, primeiro com o MI da Palestina e depois com o MI da Hungria. Mestre Domingos Júnior, vencedor da Taça Johnson, também perdeu 9 pontos de rating, apesar de ter feito 4 pontos na Olimpíada. Ele que fez 9 partidas e saiu com um saldo de 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O marco mais importante de Domingos Júnior foi o empate na 9ª rodada com um grande mestre da Austrália. Neste empate, ele acabou ganhando 7
pontos. Além disso, também ganhou quase 6 pontos no empate com o mestre internacional da Hungria, mas foi duramente penalizado pela derrota na ronda 3 com um jogador de 1827 pontos de elo. Portanto, se tivesse vencido esta partida, teria saído do evento com um saldo positivo no seu rating. Mas está tudo bem. Mestre internacional Catarino Domingos também perdeu pontos, neste caso 10 pontos, embora tenha feito 4,5 pontos nas suas 8 partidas. O mestre foi penalizado pela derrota para um xadrezista palestino com rating abaixo de 2000 e com a diferença acabou perdendo quase 16 pontos. Com isso, acabou saindo com um saldo negativo, perdendo 10 pontos. No final, 8 partidas, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Este foi então o desempenho do mestre Catarino Domingos. Já a equipa feminina também começou o seu trajeto com uma goleada de 4-0 ao Djibouti. Na sequência, enfrentou Pedreiras, derrota por 1-3 para o Uzbequistão e também para o Haiti pela margem mínima. Já na quarta, a equipa se recompôs, tendo alcançado 2 vitórias consecutivas, nomeadamente para a Etiópia e para a Tunísia. Um percurso vitorioso que foi interrompido no confronto com a Lituânia, perdeu também pela margem mínima. Vários confrontos foram decididos pela margem mínima. Mais uma vitória, desta feita para o Suriname, pelo mesmo resultado, 2,5-0. Depois então enfrentou a fortíssima equipa do Brasil e não deu para Angola 4-0. Mas há tempo de se recompor para vencer a equipa dos Barbados por 3,5-0. Nas últimas 2 rodadas, mais confrontos decididos pela margem mínima, a começar pela derrota para o Montenegro e pela vitória sobre Guatemala, fechando assim o percurso vitorioso da equipa de Angola. Um desempenho tão formidável que foi premiado com a 67ª colocação na tabela geral de classificação. Angola fez 12 pontos, frutos de 6 vitórias. A mesma pontuação que equipas fortes como Brasil, Venezuela, portanto, foi um desempenho formidável. Além disso, a equipa partia na posição 75 do ranking inicial e acabou superando, terminando na posição 67. Parabéns, meninas. E em termos individuais, Jemima Paulo teve a grande responsabilidade de segurar o primeiro tabuleiro. Ela que foi muito bem na Olimpíada passada, infelizmente acabou tendo um desempenho muito abaixo do seu normal. Ela que tinha um rating acima de 2000, acabou tendo um desempenho abaixo dos 1800, tendo assim perdido 84 pontos, porque fez apenas 3,5 pontos e assim sai de Budapeste com esse saldo negativo. Mas Jemima Paulo é Jemima Paulo, todos nós conhecemos a sua capacidade. Eu tenho o imenso prazer de estar acompanhando o seu percurso desde antes mesmo da Olimpíada passada da Índia, e a menina é capaz, ela vai recuperar com certeza esse rating e vai voltar aos 2000. Então, ela participou de 9 partidas com um saldo de 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Mas jogar
no tabuleiro 1 não é fácil para ninguém ter que enfrentar as melhores jogadoras das equipes adversárias. Ficam aqui as minhas palavras de apreço para Jemima. Espero que o desempenho na Olimpíada não te faça abalar. Continue fazendo o que mais sabes fazer: jogar xadrez. Apesar do resultado negativo individual, conforme vimos, Angola como equipa foi bem e, é claro, a Jemima também contribuiu para este desempenho da equipa. Portanto, primeiro a equipa e depois sim o individual. Muita força, Jemima Paulo. Esperança Cachita dispensa apresentações, mestre internacional e número 1 de Angola. Foi a que mais ganhou pontos da equipa, 34,6, fazendo uma performance acima de 2000. Na conta pessoal, 7 pontos, frutos de igual número de vitórias, com grande destaque para a vitória na segunda rodada, quando enfrentou a grande mestre do Uzbequistão. Ela, que participou de 10 rodadas, teve apenas 3 derrotas. No final das contas, quase 35 pontos a mais no seu rating, que a fizeram voltar a liderar o ranking feminino de xadrezistas de Angola. Parabéns, mestre Esperança Cachita. Tabuleiro 3, Ednásia Júnior, com o elo de 1888, teve um desempenho abaixo do seu rating, por isso perdeu quase 22 pontos. Fez apenas 5 pontos, frutos de 3 vitórias e 4 empates. E apesar de ter perdido o mesmo número de vezes com que ganhou, ela sai com menos pontos porque perdeu pontos nas partidas em que empatou. Então, com isso, acabou então perdendo esses 22 pontos. Mas Ednásia é uma mulher forte e com certeza ela está ciente que, muito além do desempenho individual, o importante foi ter contribuído para aquele desempenho da equipa angolana nesta Olimpíada. Já o rating, ela vai correr atrás porque tem muitos mais torneios para participar e para ganhar. Muita força, mestre Ednásia. E o quarto tabuleiro esteve nas mãos da Luzia Pires, que deu conta do recado, ganhou 20 pontos, participou de todas as 11 rodadas, fez 8 pontos em 11 e assim foi premiada com 20 pontos no seu rating. Com 7 pontos, 2 empates e apenas 2 derrotas, que somam 8 pontos, Luzia Pires foi a maior pontuadora da equipa. 8 pontos em 11 possíveis. Isto é obra. Grande destaque vai para a vitória na sexta rodada sobre uma mestre da Lituânia acima de 2000, além do empate com uma mestre internacional na última rodada. De referir que as 2 derrotas vieram quando enfrentou jogadoras muito fortes. Primeiro foi com a mestre internacional do Uzbequistão, de quase 2100 de rating, e para a brasileira Júlia Alboredo, de 2127 pontos. Motivo para dizer: esta foi a Olimpíada da Luzia Pires. E aqui vão os nossos parabéns. E no quinto tabuleiro, Felicidade, uma menininha que vem crescendo bastante, mas em sua primeira Olimpíada não teve muita sorte, fez apenas 4 partidas e não conseguiu além de um empate, e assim fechando a Olimpíada com apenas meio ponto em 4 possíveis. Além disso, Felícia acabou saindo de Budapeste com menos 42 pontos de elo.
mas fica aqui a experiência e com certeza no futuro irá dar bastante alegria para Angola. Chegado este momento, dou por encerrado este retrospecto do desempenho da equipa angolana na Olimpíada de Xadrez Budapeste 2024. Vão os meus parabéns para toda a equipa que no cômputo geral tiveram um bom desempenho como equipa, apesar de alguns resultados individuais não terem sido dos melhores. Porém, conforme já frisei, o mais importante foi então o contributo de cada um deles para a equipa como um todo. Angola sai a ganhar e, por extensão, os Palopes. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo conteúdo.